Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, 9 de setembro. Eita, como tá passando ligeiro, hein? A ordem do meu devocional está um pouco desorganizada, porque eu pulei um dia e hoje eu teria que ter estudado anteontem, mas eu estudei o dia de amanhã. Não sei porquê, mas amanhã eu vou voltar a organizar isso aqui, tá bom? Bora? Vou compartilhar meu devocional com você. Ops. Romanos 15, 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Não caminhe sozinho. Apesar do amor, da inspiração e do convívio, é impossível que pessoas pensem e ajam exatamente da mesma maneira. Assim, como uma mãe que ama e honra cada um dos seus filhos acima de qualquer característica, erros ou acertos, Deus não tem filhos favoritos, pois Ele fez cada um de nós de uma maneira única, diferente uns dos outros e destinados a propósitos únicos e especiais. Se todos ao nosso redor fossem idênticos, o amor perderia o seu significado. É justamente por meio dessas diferenças que completamos uns aos outros como membros de um mesmo corpo, que é guiado por Jesus. E esse corpo, segundo a Bíblia, é a igreja. Deus não nos criou em série, mas sim com membros independentes, em que cada particularidade contribui para a totalidade. Uau! Deus não nos criou em série, mas sim como membros interdependentes, em que cada particularidade contribui para a totalidade. Eu, como pastor de uma grande igreja, eu preciso diariamente lidar com pessoas e suas singularidades. Sabemos que nenhum de nós é perfeito, mas buscamos seguir o exemplo de Jesus, mesmo errando e divergindo em algumas opiniões. Nós precisamos viver em unidade, que implica não pensar igual, mas compartilhar de um mesmo propósito. Não tente se moldar aos padrões humanos, não tente se moldar aos padrões humanos, mas seja forjado pelas Escrituras para seguir o padrão de Cristo, pois cada um de nós foi criado de maneira diferente. Nós somos únicos aos olhos de Deus, e essa beleza é justamente o que contribui para o reino. Firme a sua identidade em Jesus. Firme a sua identidade em Jesus. Em Jesus, nós somos guiados. E assim, você pode viver uma vida verdadeiramente plena. Me perdoem. Pessoas que andam em unidade sempre acreditam que é possível. Pessoas que andam em unidade sempre acreditam que é possível. Uau! Romanos foi escrito por Paulo, né? Paulo estava em Corinto quando escreveu a carta aos Romanos. E ali Paulo fala sobre unidade, sobre a importância de mantermos a fé. Paulo dá uma aula de conduta à igreja de Roma. Até porque Paulo queria ir em outra viagem missionária e alcançar a Espanha. Paulo relata que a Espanha era o confim da terra. Mas não há relato bíblico, né? Não há histórico falando sobre essa viagem de Paulo à Espanha. Porque logo depois que Paulo escreveu a carta aos Romanos, Paulo foi para Jerusalém. Lá ele foi preso. Lá ele ficou 2 anos na prisão em Roma. Como vocês sabem, Paulo tinha nacionalidade romana. E ele foi solto, depois foi preso de novo. E aconteceu tudo aquilo, foi decapitado. E sabe o que é mais extraordinário? Porque o cara ficou 2 anos preso por levar o evangelho de Jesus. E quando ele saiu da prisão, ele continuou a exalar Cristo, mesmo com espinhos em sua carne.
mesmo abrindo mão de si e se colocando vulnerável. Extraordinário, né? Tamanho amor. É esse o amor de filho que o Senhor quer de nós. É esse o amor de filho. O Romanos 15, né? Que é o capítulo que a gente estudou hoje. Ele é o penúltimo capítulo do livro de Romanos. Aqui fala sobre as viagens que Paulo fazia. Ele explica a importância do papel da oração e da intercessão. Porque nessa carta, me perdoem, ele fala muito sobre... Ele pede auxílio em oração intercessória para a igreja de Roma. E eu imagino o desafio que era liderar aquela igreja, porque ela era composta de judeus e gentios. E dizem que eles haviam alguns conflitos, né, míticos, porque cada um cria aí uma coisa. Os gentios, eles carregavam a cultura mosaica, né, eles acreditavam em Moisés e tinha todo o protocolo da lei. E havia aquele impasse, né, de cultura e de ideias. Eu creio quão desafiador era tentar inculcar na mente daquele povo que era cheio de mazelas e de doutrinas religiosas a importância sobre crer no nosso Salvador Jesus Cristo. E Paulo fala também sobre a importância de que os preconceitos e as inimizades não possam impedir que a luz do Evangelho ultrapasse as diferenças humanas e étnicas para encontrar os corações. Você convive com isso? Você convive com pessoas que são preconceituosas? Às vezes até dentro da nossa congregação, né? E aqui o Paulo está nos alertando para que não deixemos que isso ultrapasse o Evangelho que habita dentro do nosso coração. Aquele modo de pensar, o modo de agir diferente do nosso não possa trazer em nós preconceito e nem com que o preconceito do outro em relação aos nossos valores e princípios tirem de nós a verdade de Deus. Ele fala muito sobre isso. E ele fala sobre tomar as prioridades de Deus. Precisa ser a nossa prioridade. Que aquilo que Deus pensa seja o nosso pensar. Que o falar, o pensar e o fazer possam glorificar ao Pai. Aqui no versículo 30, ele fala... Deixa eu ler aqui para vocês. No versículo 30 diz assim: E agora eu suplico-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis junto comigo nas vossas orações a Deus por mim. Ele clama ao Pai, ao Filho e ao Espírito, para que o povo, para que a igreja, para que o corpo de Cristo orem por ele, porque são tamanhos desafios de Paulo, né? Tanto em suas viagens, no traslado de ir e vir, tanto em estar em um lugar onde precisa gerar esse amor do Evangelho de Jesus no coração das pessoas. E aqui Paulo está expressando a necessidade da oração intercessória. E aqui também sobre o que nós lemos no nosso devocional, né? Não andamos sozinhos. Paulo, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mesmo cheio do zelo, do favor, do amor do Pai, ele precisava da comunidade, ele precisava do corpo, ele precisava que as pessoas estivessem intercedendo por ele. Quando Davi esteve doente, a igreja fez um relógio de oração de 24 horas, lá na congregação. Cada hora as pessoas iam e aqueles que não podiam ir oravam em casa. E aquilo foi um mover. É como se os céus se abrissem para receber a adoração suave da gente, porque nós estamos em unidade. Nós estamos em um corpo que são membros interdependentes um do outro, porque eu vivo sem você, mas eu preciso compreender
que aquilo que o Senhor abundou em mim precisa ser exalado em você e vice-versa, entende? E é sobre isso que que Paulo fala para os romanos. Ei, vocês precisam andar mais unidos. Ei, vocês precisam um dos outros. Ei, vocês precisam abrir mão dos preconceitos e das diferenças que vocês têm. Ainda mais trazendo para o mundo atual, né, gente? A gente está tão disposto e disponível a abrir mão para não lidar com a diferença do outro. Vemos casamentos sendo desfeitos por isso, amizades, vínculos. Porque o pensar diferente do outro, a gente vê na nossa divisão política da nossa nação, pessoas que deixam de falar um com os outros por escolha de partidária. Isso é deprimente. Quando eu não consigo compreender a escolha do outro, isso me coloca em um lugar de tão pequenez. Vocês não pensam assim? Porque quando eu não compreendo que existe um direito à escolha, meu amigo, ele tem o direito de escolher quem ele quer seguir, em quem ele quer votar, em qual religião ele quer pertencer, se ele quer sim ou não. Tá tudo bem. Eu não posso acessar o meu coração, um lugar em que eu não tenho controle sobre as escolhas do outro. Isso vai me ferir, vai me magoar, vai me adoecer emocionalmente. Mas nós precisamos ter uma mente, um coração humilde para compreender que precisamos uns dos outros e que juntos nós somos mais fortes. Eu falo para as minhas clientes, ei, juntos somos mais fortes. Conte comigo. Conte comigo. Eu sou muito mais forte quando eu estou alinhada com os meus irmãos, com o Júnior e com o Ulisses. Eu me faço mais forte com a força deles. Entende? Então que nesse dia de hoje, nessa terça-feira, você perceba que você é mais forte caminhando junto com os seus, com aquelas pessoas que o Senhor colocou no seu caminho para caminhar com você, para que quando tu estiveres a pensar de ir para a esquerda ou de cambalear para a direita, aqueles verdadeiros irmãos da fé estarão ali alinhados com você, estarão lado a lado contigo na caminhada, no trajeto, onde eles te servirão como estrutura para que tu não desvies do caminho do Pai. Eu creio muito nisso, porque os corações estão cada vez mais distantes do Pai. A palavra de Deus nos diz que nos fins as pessoas se esfriariam e se desviariam dos caminhos do Senhor, e a gente vê muito isso. Mas o meu pai me ensinou que é preciso ver a beleza que habita dentro do outro. O papai dizia que sempre havia um lado melhor do que um lado pior dentro das pessoas. Mas as pessoas, em sua maldade, em sua ignorância, em sua falta de conhecimento e de acessá-lo, deixava com que a maldade que habita no mundo alcançasse os corações. E as pessoas escolhiam, ou melhor, escolhem a sua pior versão. Que é uma versão que é julgadora, que é vingativa, que é mal, que é distante daquilo que o Senhor quer para nós. Mas pense bem em quantas pessoas incríveis e extraordinárias o Senhor já colocou e colocará no seu caminho para te servir, para te honrar, para te auxiliar, para te dar uma palavra de maestria, ou às vezes até para que você seja tudo isso na vida do outro. É sobre isso nosso caminhar no propósito do Pai. É andarmos alinhados uns com os outros, é respeitar as diferenças, é ser sensível ao que o outro pensa e ao que o outro quer, sabe? Esse é o caminho. Então que nós possamos amar mais, ser mais pacientes, mais empáticos, mais tolerantes. Porque é preciso suportar uns aos outros, assim o Senhor nos ensina. Suportar.
suportar uns aos outros em amor. Que o seu dia seja maravilhoso como essa dosinha de café. Que você possa sorrir mais. Que você possa confiar mais no seu Pai. Que você possa aumentar o seu nível de fé. Que você possa hoje compartilhar com um amigo chegado que o Senhor te deu as maravilhas desse dia. Que você possa ser um amigo chegado para alguém também. E que você possa ser esta pessoa mesmo interdependente do outro, porque a dependência emocional não é nada legal, mas que você possa compreender que estando perto, que caminhando junto, os desafios ficam menos difíceis de serem carregados. Despertador do Davi. Deus te ama, um dia lindão. Que você possa fazer desse dia um dia extraordinário. Que você possa se encher da graça, que é o favor imerecido do Pai. Que você não desista, que você persista, que você compreenda que a persistência é a chave para alcançar grandes coisas. Porque o Senhor quer que nós andemos em gratidão e que nós andemos buscando a nossa melhor versão, que é ser parecido com Jesus dia após dia, todo o tempo todo. Lembre-se, as prioridades de Deus devem também ser as nossas prioridades. Para você, o que você acha que é a maior prioridade do Pai? É alcançar muitos corações e levar o verdadeiro Evangelho a todas as nações. Pense nisso. Shalom, Deus te ama.